Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus no 36 da nossa área cristã. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos. Amanhã nós temos um grande trabalho na nossa sede, reunião de obreiros, também culto de ceia e também batismo nas aulas. E à noite, culto de ceia. E domingo, nós, pela manhã, estaremos dando continuidade ao nossa escola bíblica dominical pela manhã.
E os demais trabalhos continuam normalmente. Os irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Esta feita no 185. Enquanto cantamos esse louvor, aproveitamos espaço e tempo para colocar na sala as nossas ofertas. Eduardo, olha só. Agradecendo essa oportunidade. Pai querido, obrigado por pedir, obrigado, Pai, por tudo que fez na nossa vida. Pai querido, por essa vitória, por graça, por tudo. Se tiver essa nada que puder fazer, Pai, fique conosco nessa noite. Glória a Deus. 185. Temos aqui um pedido de oração. Irmão Ezequiel pede oração em seu favor e para a sua esposa, irmã Benedita. A irmã Rose pede pelo seu filho, Mike, que foi atropelar por um motoqueiro hoje. Ah, meu Deus. Vamos orar. A Diana, vamos orar. Menino, Marcelo, grave? Foi muito grave? Está com valo na testa? Vamos orar, né? Pedido de oração. Peço por minha casa, o José Carlos está pedindo oração também pela sua casa.
Meus irmãos, nós vamos orar. Parece que o irmão Ismael está ocupado ali. Mas ele vai orar e apresentar esses pedidos ao Senhor, nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nesse momento o Senhor dispõe na sua presença. Pai justo, que tem o seu poder, a sua misericórdia. O Senhor é santo e Deus, tremendo e justo, Deus de bondade, Deus que faz. Deus que abençoa, Deus que sustenta, Deus que guia. Por isso, Senhor, nós estamos nesta noite aqui para te louvar e te glorificar. Deus eterno, santo e poderoso. Grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de reunir-se na sua presença nesta noite, onde que nós iremos, Pai eterno, ouvir a palavra do Senhor. Deus vivo, abençoa grandemente, Senhor, cada um que aqui arrendado para seus corpos, com o objetivo, Senhor, de sair daqui melhor do que entrou. Deus eterno, em minhas mãos está esse pedido de oração, Senhor, do servo Miquel, do irmão José Carlos, e também da irmã Rose, Deus eterno, que o Senhor há de estender as suas misericórdias sobre essas pessoas. Pai justo, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ensina-nos, ó Deus, cada vez mais a obter esta liberdade, obter esse gozo, Senhor, de louvar e glorificar o Senhor. Deus eterno, nos dê cada vez mais, Senhor, sustentação divina pelo poder do Espírito. Confiamos em Ti, Senhor, pela graça eterna do Seu amado Filho Jesus Cristo. Abençoa grandemente, dando o seu poder. Nós te louvamos, Pai, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tínhamos anunciado que o irmão Zezinho estaria conosco, mas por um motivo justo ele não está. Uma outra oportunidade, ele estará conosco. Nós vamos, irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. Uma palavra conhecida dos irmãos. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Versículo 13 em diante. Glória a Deus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, por esta leitura maravilhosa da palavra de Deus. Meus irmãos, nós encontramos nesse texto algo interessante. Eu não sei quantos tempos já havia que os discípulos estavam caminhando com Jesus, vendo os sinais, vendo as maravilhas, vendo ele ressuscitar mortos. Imagine, esses estão mortos de 4 dias. Porque Jesus ele peitou a morte pelo menos em 3 ocasiões. 4 ocasiões com a sua ressurreição. Primeiro foi uma menina que havia poucos instantes que tinha morrido. Alguém poderia dizer que talvez ela passou por um mal, um desmaio, talvez ele estivesse morta. Mas não tinha morrido. Tinha morrido. A notícia chegou para ele dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Está morta. Aí Jesus vai até lá, muito choro, os pranteadores já estavam chorando lá em volta da casa. Naquela época era até pago para prantear, os pranteadores. Aí Jesus disse para o povo: a menina não está morta, a menina dorme. E a Bíblia diz que eles conversaram. Caçoado no estado popular, que é a zombar. Dorme. A menina está morta. Está morta, mortinha da Silva. Morreu. E Jesus vai até lá, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. E a menina levantou, entregou a sua mãe, disse: dá de comer para ela. Eu acho que ela tinha muito até com fome, viu? Quem sabe nos cachorros, dá de comer. E se dá de comer, dizer: olha, prove para todo mundo aí que a menina estava morta, ressurgiu e agora já está comendo, saúde perfeita. Não é? Glória a Deus. Essa foi a primeira vez que ele peita a morte. A segunda vez, os discípulos observaram isso. Daí levando um moço, filho de uma viúva que tinha morrido. Eu creio que tinha alguns dias já, porque eles não enterravam também umas 24 horas não, tá? Era mais ou menos 3 dias, porque eles achavam que o espírito não estava lá em volta ali, né? Às vezes tinha morrido ainda, quem sabe, quem sabe. Aí encontra com Jesus no caminho, e Jesus manda parar o féretro, né? O senhor, Jorge, pode descer o caixão no chão aí. Desce o esquife. E naquele tempo eles enrolavam, né? Esquife, né? É igual hoje esses caixões bonitos. Quanto mais rica a família, mais o caixão é bonito, né? Mas na terra boa é a mesma coisa. Quando não crema, né? Parece que crema com o caixão tudo, né? Parece que a cremação é com o caixão tudo. Aí é crema, pode ser bonito, a gente for, o fogo como tudo. Aí alguém me diz: ah, mas quem sabe o espírito ainda está nele ainda, quem sabe que está em volta dele ainda. Aí Jesus, para o espírito. Pararam. E Jesus disse: mancebo, a ti te digo,
levanta-te. E o moço ressuscitou. Ele entregou para sua mãe. E o povo não viu nele o Messias. Viu? Não, diz um grande profeta. Um grande profeta. Se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Os profetas voltou. Que coisa. Terceira vez que ele peita a morte, aí foi difícil. Porque era de 4 dias. O Espírito nem volta mais, não tinha mais um. Aí, tá difícil. Tá difícil. Vocês não conhecem a história. E Marta disse: olha, Senhor, tirar a pedra para quê? Vai sair um mau cheiro daí de dentro. Já cheira mal, já cheira mal. Já cheira mal. Um ditado popular: já está fedendo, já virou carniça. Porque agora é 24 horas, se não enterrarem, sai de pé. Mas já era de 4 dias. Meu Deus, olha aí. 4 dias. E Jesus tira a pedra, aí já cheira mal. E Jesus: Marta, eu não falei com você. Eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tira a pedra. Aí tiraram a pedra. Estava uma expectativa em volta ali, meu Deus do céu. O que ele vai fazer agora? Aí Jesus simplesmente diz: Lázaro! Primeiro ele fez a gravação bem curtinha, não é? Ele já deu graça, moço. Ele já deu graça, demonstrando a fé, né? Porque quem tem fé já vê o negócio feito, já vê realizado. Pai, eu te dou graça, porque eu sei que tu sempre me ouve. Estou dizendo isso aqui para que esse povo acredite quem eu sou. Eles têm que acreditar quem eu sou. E virando a palavra, tu diz: Lázaro, sai para fora. Os irmãos imaginam que clima que estava ali. As irmãs chorando: será que vai sair? Será que vai sair? E de repente vem projetando uma sombra. Eu creio que eles estão se arrastando, porque ele estava todo enrolado, faixa, né? Arrastando também. E Jesus desata ele, deixa ele caminhar direitinho. Desata ele. Senão não ia entrar. Não, a cena era. Imagina, todo enrolado. Nem sei se o olho estava de fora, todo fachado. Tira. Aí é a quarta vez. Aí não tinha como dizer que não era real. Eles viram tudo isso, irmãos. Eles viram os paralíticos andarem. Eles viram muita coisa. E agora ele faz uma pergunta: quem diz os filhos do homem? O que diz a meu respeito? Como eu sou avaliado aí? Qual é a minha avaliação aí? Aí disseram: olha, nos diz que o senhor é primeiro e segundo. Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: o João Batista. O Herodes andava com essa história. Herodes tinha um procurador que a mulher dele era discípula de Jesus. Ele se chamava Cusa. Né? E a mulher de Cusa levava até Cusa
João eu mandei matar. Ó, lembrou de João Batista. Será que é João Batista que ressuscitou? Será que o Espírito de João Batista que está nele? Ai, meu Deus. Outro diz que ele é Elias, porque a autoridade que ele tem. Ele não tem medo de nada. Ele tem uma autoridade. Olha. Eu acho que ele é Elias. Deve ser Elias. Eles estavam lá no de Malaquias, né? O Elias aquele viu. Eu acho que é o Elias que veio de novo. Diziam, ele é Elias. Outros, ele deve ser Jeremias. Não diz que é Jeremias, porque ele chora, ele chorou também. Eu acho que ele é Jeremias. Que apesar de ele falar tanta verdade, a maioria do clero não acredita nele. Ele deve ser o Jeremias. O Jeremias. Ele é tão emocionado, ele se emociona, ele chora. Lá na ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou. Ele tinha sentimentos com nós. Ele se humanizou como nós. Ele tinha sentimentos. Ele chorava. E deve ser o Jeremias que voltou. Então cada um dizia uma coisa. Cada um dizia uma coisa. Olha, irmãos. Aí disseram que era João Batista, dizia que era Elias, outros que era Jeremias. Ou um dos profetas. Ou um dos profetas que ressuscitou. Que apareceu. Ou um dos profetas. Sei lá. Joel, Isaías, Ezequiel, sei lá. Um dos profetas. Então, eles estavam em suspense, eles não sabiam realmente quem era ele. Lá na sinagoga de Nazaré, eles disseram: não é o filho de José e Maria? Ele não é o filho de José e Maria? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, está aqui entre nós. Eles conheciam como filho de José e Maria. Irmão de Judas, de Tiago. As suas irmãs estão aí no nosso meio aí? Aí já cai por terra a doutrina da uma certa denominação dele, que a Maria foi virgem antes, depois do parto, só teve ele. A Bíblia diz que ela deu à luz o seu primogênito. Quando diz primogênito, não tinha mais. E a Bíblia diz que tinha. Aí eles falam que é primo. A Bíblia não diz que é primo, não, diz que é irmão. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que eles dizem. E vós? Aí ele pergunta para eles: vocês já viram tanta coisa? Vocês já viram até eu mandando o mar acalmar? Eu falando com o vento e ele parou de soprar? Vocês já viram tudo isso? E vocês? Pedro é o mais afoito, né? Pedro foi usado. E Simão Pedro respondeu e disse: oh, que coisa linda! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, quer dizer, Simão, filho de Jonas. Bar quer dizer
pai. Né? Filho de Jonas, tu não revelou a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. Olha que coisa tremenda. Aqui diz assim: nem carne e sangue tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí, eu também te digo que você é Pedro. Olha bem. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, aqui na pedra não é Pedro não, irmãos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, na tradição do catolicismo, essa passagem foi para respaldar a infalibilidade papal. Eles têm Pedro como o primeiro Papa. Eles têm Pedro como o primeiro Papa. E os demais Papas são sucessores do Pedro. Segundo a Bíblia, nós não encontramos Pedro em Roma nenhuma vez. Ali o Edson, que é bacharel, encontramos Pedro em Roma alguma vez? E como é que ele foi Papa? E tem mais, Papa não pode casar. E Pedro tinha sogra. Então o negócio já começa a piorar. Aí puseram um Papa lá que tinha sogra. Não precisa ser muito inteligente para entender essas coisas. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. Sabe, irmãos? Nós sabemos que Pedro foi um líder da igreja primitiva. Pedro e João foram os mais destacaram no início da igreja. Aí Jesus edificaria a minha igreja. Imagine, irmão, se a igreja fosse edificada em Pedro, coitado. Oh, meu Deus. Quando levaram Jesus preso, ele acompanhou de perto, de longe. A Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. E alguém chegou nele e disse: tu estava com ele? Ele disse: eu não conheço esse homem. Aí a porquinha disse: tu estava assim com ele? Disse: eu? Tá doida, mulher? Eu não conheço esse homem, não. Aí veio o terceiro e disse: olha, tu estava assim, rapaz. Você é galileu, a tua fala te denuncia. Estava ou não estava? E a Bíblia diz que ele começou até a praguejar. Ele começou a praguejar. Deus me livre. Eu quero que caia um raio na minha cabeça que se eu não andei com esse homem. Deus me guarde. Começou a praguejar. Que ele se dane. Que pedrinha fraca, não?
Mas, meus irmãos, ele foi um líder e bem sucedido, meus irmãos, bem sucedido. Mas ele era passível de repreensão. Vamos dar uma olhadinha lá aí. Gálatas. Gálatas capítulo 2. Veja para mim aí. Verso 9. Conhecendo Tiago, servo de João, que eram considerados Como? como as colunas, As colunas. graça que se lhe havia dado, deram-nos as vestes, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Então, foi confiado a eles o evangelho da circuncisão, aos judeus. Mas no versículo 14, o Paulo vai dar uma repreensãozinha ali. Verso 14. Mas quando vi Que não andava. andava bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Verso 15. Nós somos judeus por natureza E não pecadores entre os gentios. Aleluia. Era passível de repreensão. Não estava andando direitinho, não. Dissimulado. E Paulo não perdoou, não. Deu-lhe uma. Chamou a atenção. Eles não ficaram de mal um outro, não, meus irmãos. Eles não ficaram de mal. Lá na frente nós vamos contar Pedro dizendo: o irmão Paulo escreve coisa muito difícil, viu, irmão Paulo? Eles continuaram sendo irmão, mas foi necessário ser repreendido, porque ele queria que os gentios andassem com os judeus e ele andava com os gentios. E Paulo percebeu que o negócio estava errado. Olha, irmãos, dentro da palavra não tem negócio de passar pano, não. Existe o ditado de passar pano quente, não é? Não existe pano quente, não. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. E diz aqui, irmãos, ainda vamos para 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Olha, irmãos, para edificar uma casa como essa aqui, vocês não sabem o tanto de ferro que no chão, né? Quem começou no início, irmão João, começou aqui. O que tem de ferro por baixo, né? O que tem de coluna. Para edificar uma casa, tem que ser de colunas. A Bíblia chama Pedro e João de colunas, mas não na fé. Edificadores. E Paulo disse: cada um veja como edifica. Jesus falou da casa, não é? O rosto da casa. O construiu na rocha, não é? Cavou na rocha e lançou o alicerce na rocha.
Área material. Ferro, cimento. O outro tinha os mesmos materiais, mas cavou na areia. No instantinho ele fez um buracão. Existe hoje o evangelho da facilidade. Né? Cuidado com esse evangelho da facilidade. Estamos edificando aqui uma casa é rapidinho. Ó. Cresce rapidinho, igual a bexiga, né? Mas qualquer espinzinho de tocar lá, já era. Igreja bexiga, qualquer espinzinho. Mas aquilo, aí veio o processo, a chuva veio, enchente, e combateu contra aquela casa, que foi edificada na rocha. Ela não caiu. Mas o que edificou na areia, veio o mesmo processo. Chuva, vento, tempestade, enchente, e combateu, dizia a Bíblia, dizia, foi grande a sua queda. Porque não estava edificada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo é a rocha. A rocha não é Pedro. A rocha se chama Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá no verso. Vamos buscar agora para mim, capítulo 10. 1 Coríntios. Verso 4. É verso 4, né? Verso 9. Ah, isso. E a pedra era? Cristo. Olha aí, é o 4. Beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra? Era Cristo. A pedra era Cristo. A pedra não era Pedro. A pedra era Cristo. A pedra é Cristo. E ele disse: edificarei a minha igreja. Eu fico até meio preocupado, irmãos. Alguém chega e pergunta: cadê a sua igreja? Eu não tenho igreja. Eu sou membro da igreja. E Deus te pergunta para você: se você fala que é da Assembleia de Deus, você fica triste. Como organização, existem várias denominações, mas só tem uma igreja. Jesus: edificarei a minha igreja. A minha igreja. Não tem duas igrejas no verso mesmo. Não tem não. Só tem uma igreja que vai subir. O que ficaram na igreja. Não é? Muitos chamados, poucos escolhidos. Esses muitos foi só chamado. Poucos escolhidos. Existe o chamado, existe os escolhidos e existem os amados. Os amados é aqueles, sabe, que tem mais intimidade com Deus. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha um que era chamado o discípulo amado. O discípulo amado. Jacó tinha 12 filhos, mas tinha um chamado José, que era o filho amado.
creio que os amados escolhidos todos no seu tempo. Viu? Não fique triste, não. Mas, pastor, eu só sou escolhido, eu não sou amado. Eu não tenho muita intimidade. Mas você vai subir, viu? Nós vamos subir. Viu? Os escolhidos e os amados. Agora, só os chamados, muitos são chamados só. Lembra quando Jesus falou da rede? Lançou a rede no mar? Que puxou. A rede cheia. Quando chegou na praia, foi escolher. Só escolheu os peixes bons. O resto voltou. Ah, irmão, o fulano desviou. É peixe ruim, voltou para o mar. O mar simboliza multidões, nações. Ele voltou. Não foi escolhido, não ficou. Porque a rede, irmãos, de Deus, ela não faz acepção de ninguém. Joga lá e puxa por trás. Mas depois tem escolha. Vai ter escolha. Não é? Quem já lançou rede, sabe o que é, né? Lança a rede, tem tilápia, tem aquele carazinho que só tem espinho, né? Cascudo, né? Tem os cascudão, não tem. É um bicho ruim de limpar, né? Cascudão, né? Geralmente o pescador que vai pescar para comércio, já logo, tá parando, já descarga, já volta para o mundão, né? Cascudão, né? Não tem valor nenhum, tá? Sabe, irmãos? Que Deus nos ajude. Então a pedra era Cristo, aquela pedra, no sábio de Moisés, uma vez Deus mandou bater nela, bate fere a rocha. Ele feriu a rocha, e a rocha deu água, jorrou água. A segunda vez era só para falar. Fala com a rocha. Mas ele estava Moisés estava sem paciência naquele dia. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas aquele dia Moisés estava vazio. Eu não sei se você já sentiu algum dia que vocês caminham azeite. Tem dia que, meu Deus do céu, até o mosquitinho que passa zoando perto de você, é tanto. É insuportável. Tem dia que ele está meio azedinho. Moisés aquele dia estava. A Bíblia diz que o povo, de tanto falar na hora do ouvido dele, ele perdeu a razão, sabe? Ele tirou. Em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Meteu a vara na rocha. Olha, irmão, Moisés usou aquela vara para tantos sinais, para tantos milagres, para tanta maravilha. Não é? Não, Deus, com essa vara tu farás os sinais. Mas ele usou a vara imprudentemente. A Bíblia diz que ele por causa do povo no ouvido dele, ele falou imprudentemente. Chamou o povo de rebelde. Agiu por dentro, chamou o povo de eu vou dar para vocês, seus rebeldes. Não foi? E meteu na vara, na rocha. E por causa disso ele foi reprovado, não entrou na terra prometida. Não é que não foi para o céu. Porque 1500 anos depois, nós encontramos Moisés pisando na terra, junto com Jesus, lá no monte da transfiguração. Estava lá, pisou lá no monte da transfiguração. Foi para o céu, foi salvo. Mas na terra prometida dele não entrou não. Deus disse, você não me glorificou. Era só para falar comigo. Então Jesus é a rocha, não podia ser ferido duas vezes. Ele foi ferido uma vez só, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Então, meus irmãos, então, a gente já foi lá do outro lado, sabe que eles têm o Pedro como o Papa. E não, tem nada a ver. Nada a ver. E a Maria como virgem antes do parto,
e depois do parto. E a Maria, como foi assunta ao céu, tripa e tudo, carne e tudo foi embora. A Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Tem que passar por uma metamorfose espiritual e receber um outro corpo, um corpo celestial. Esse aqui, ó, vai não. Não vai não. Então, meus amados, então Cristo é a pedra. Sabe, irmãos, lá, para terminar, lá no Gênesis, já falava dessa pedra. Gênesis, me parece que é no capítulo, vamos ver, quando Jacó estava abençoando seus filhos, ele profetizou. Glória a Deus. Vamos ver aqui no versículo 24, do capítulo 49 do Gênesis. Finalizando que a hora já terminou, meu Deus. 49, 24. Seu arco, porém, susteve No forte. os braços de suas mãos foram fortalecidos Pelo valente? mão do valente de Jacó. De onde é? Onde é o pastor E a da pedra. pedra de Israel. E a pedra de Israel. Eita. Os meus observem aqui. O seu arco sucedeu forte. No Deus forte que é Jesus. Tá? O que mais? As suas mãos fortalecidas pelas mãos do valente. Do valente. Lá em Mateus 8 que fala assim: o valente está na sua casa arrumada, mas vem o mais valente do que ele, tira toda a sua armadura. Não é? Então Jesus é o valente, é o mais valente, é o valente. O valente de Jacó. Onde é o quê? Pastor. Ele diz: eu sou um bom pastor. E a pedra de Israel. Eu sou a pedra que os construtores rejeitaram. Amém? Vamos ter muito maior. Grande Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, estou na sua presença. Deus fiel, pedindo o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, o seu amor, poderosamente a sua igreja, para que possamos sempre estar, Senhor, firme na rocha que é Cristo. Pai Santo e glorioso, quero abençoar poderosamente cada um, Senhor, que recebeu a palavra nesta noite. Que o nome do Senhor venha ser glorificado em todo sentido de nossa vida, que possamos ser melhor, Pai eterno, pela sua bondade. Te peço que o Senhor venha abençoar o seu servo, ao sair daqui que seja guardado, Senhor, e por tua alma protege, dando graça. Dá-nos um momento de paz para que possamos, Pai eterno, estar guardado pelo seu santo e glorioso poder. Te peço, Pai Santo e Deus, tudo isso em nome de Jesus. A maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: